Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos retornar a Gênesis, capítulo de número 2. Hoje nós vamos estudar um pouco acerca da criação do jardim, mas eu pretendo tentar dirimir algumas dúvidas ainda com respeito ao versículo de número 7. Então nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 14. Diz a palavra de Deus: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, em direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O segundo dessa terra o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém. Vamos orar. Senhor, glorificamos teu nome por esse dia de adoração, dia de estarmos juntos, aprendendo a tua palavra, louvando ao Senhor, dedicando nossa vida, reafirmando a aliança que temos com o Senhor. Este é um dia que à noite iremos rodear a mesa do sacramento, iremos participar da Santa Ceia do Senhor em comunhão, reafirmarmos a aliança que temos contigo e que temos com a igreja, uns com os outros. Pedimos, portanto, que o Senhor abençoe todo este dia e abençoe o que iremos ouvir nos sermões da manhã e da noite e tudo que será feito, inclusive a ministração das aulas na nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe os professores. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Na semana passada, nós falamos sobre a criação do homem e consideramos que, na forma que Moisés pretende ensinar, em Gênesis 1 e 2, nós temos aqui uma repetição e um detalhamento de fatos no capítulo 2 que já foram mencionados antes no capítulo 1. Por exemplo, no versículo 26 até o versículo 28 do capítulo 1, nós temos a criação da humanidade, a criação do homem e da mulher. Mas no capítulo 2, nós temos alguns detalhes a respeito da criação da humanidade. Com respeito à alma do homem, por exemplo, isso é detalhado no versículo 7. E com respeito à criação da mulher, que é fundamental para a proliferação da raça, para que Deus cumpra o seu plano, inclusive para a formação da igreja. O plano de Deus começa a ser cumprido para a formação da igreja aqui, na criação do homem e da mulher. Hoje nós não vamos tratar do caso da criação de Eva, mas vamos pontuar algumas coisas no verso 7 em relação à alma humana ou à natureza humana. Nós temos basicamente 2 conceitos gregos que trazem alguma dificuldade de entendimento à igreja. O primeiro conceito é o conceito tricotômico, três. Então a ideia de tricotomia é que o homem é constituído por 3 partes, corpo, alma e espírito. Isso foi
ensinado e é ensinado em muitas igrejas a respeito da natureza do homem, da constituição do homem, principalmente com base em Tessalonicenses e em Hebreus. São os dois versículos que dão base para essa posição. E a outra posição é a que nós chamamos de dicotômica, que afirma que o homem foi criado em duas partes, alma e corpo. Mas existe uma terceira proposta, que parece-me ser a mais coerente com as Sagradas Escrituras, embora ela esteja mais próxima da posição dicotômica, que é o que nós chamamos de união psicossomática. União psicossomática. Esse é um termo técnico, obviamente, nós não vamos encontrar nas Escrituras, mas a ideia de psicossomático aí vem de duas palavras gregas, de psique, alma, e soma, corpo, de que Deus cria a humanidade de modo psicossomático, uma união psicossomática, corpo e alma. De modo que o homem é constituído de duas partes. O homem inteiro, o ser humano inteiro, é constituído da parte material e imaterial. Essas partes só são separadas na morte, mas elas constituem o ser humano. Por isso que haverá ressurreição, tanto para os justos como para os injustos. Anthony Huckman, um teólogo conhecido, escreveu um texto importante tratando sobre isso, publicado ainda no Brasil. Criados à imagem de Deus. Eu acho que é esse o título do texto dele. Eu li esse texto há muitos anos. Mas nós precisamos considerar algumas coisas aqui quanto a essa questão tricotômica. Porque é possível que muitos de vocês, irmãos, tenham tido essa orientação no passado ou até tenham chegado a essa conclusão sozinhos das suas leituras das Sagradas Escrituras, de que o homem é um ser tripartite. E nós vamos observar dois textos. O primeiro deles vai estar lá em Hebreus, capítulo 4. Quero que vocês abram comigo, por favor. Versículo 12. Antes de ler, eu preciso considerar algumas coisas aqui com vocês, em termos interpretativos, certo? Porque às vezes nós, por não conhecermos essas questões importantes de interpretação, nós apenas afirmamos determinado texto das Escrituras e não nos preocupamos em harmonizá-lo com outros textos das Escrituras. A regra das regras da Escritura é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Certo, irmãos? Amém? Qual é a regra das regras? Mais uma vez, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então, a Bíblia não pode contradizer-se. Ela não pode contradizer-se. Ela tem que ser coerente, harmônica nos seus ensinos. Então, grande parte do texto, ou grande parte do ensino das Escrituras, é que, como nós já vimos, alma é sinônimo de espírito. Em algumas passagens da Escritura, alma pode ser também sinônimo da pessoa inteira. A pessoa inteira, certo? E há mais afirmações nas Escrituras dessas palavras como sinônimas do que como distintas. Mas quando nós lemos Hebreus 4:12, parece que elas são distintas. Repito, parece que elas são distintas, certo? Vamos ler a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, os irmãos tricotomistas, só um parêntese aqui, aqueles que acreditam na tricotomia não são hereges, tá certo, irmãos? Eles têm uma percepção diferente da constituição do homem, mas isso não se configura heresia, certo? Então, podemos dizer que podemos discordar disso em paz e caminharmos juntos. Mas é preciso observarmos atentamente o que o texto diz aqui. A primeira coisa que nós devemos observar
antes de alma e espírito e antes de juntas e medulas, é sobre a palavra. O texto está falando sobre o quê? A palavra. O texto está falando sobre isso. O ponto focal do versículo não é o homem, é a palavra. Certo? Então a palavra de Deus, veja só, ela é o que aqui nesse texto? Hã? Viva e eficaz. E o que é que ela faz? Mais cortante. Você lembra de quê quando o texto fala cortante? Espada. E é assim que Paulo fala sobre a palavra em Efésios 6. Então a ideia aqui é da penetração das Escrituras. As Escrituras penetram todas as coisas. Penetram o ser humano. O contexto imediato, no próprio versículo, é que a Bíblia penetra o ser humano. E ela penetra o ser humano onde? Nas duas partes que o ser humano tem. Na parte imaterial e na parte material. Observe que a parte imaterial é chamada de alma e espírito. Essa é a parte imaterial, não é uma divisão. Vocês estão compreendendo, irmãos? Não é uma divisão. Quando o texto fala juntas e medulas, é a parte material, não é uma divisão. O texto está dizendo que a palavra de Deus penetra na alma e penetra no corpo. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Ele não está dividindo o homem aqui em quatro partes. Então, se nós afirmamos, não, mas alma e espírito, a gente precisa observar que juntas e medulas são diferentes. E alma e espírito é diferente. O texto está mostrando que é diferente. Então, como é que a palavra de Deus divide na prática junta e medula? Como? Vocês sabem responder? Não tem como responder. Porque o texto está falando da parte material do ser humano. Apenas isso. E ela penetra na parte imaterial também. E o texto vai chamar aqui de alma e espírito. Ou poderíamos pensar nesse termo como alma barra espírito. Certo? Vamos aprofundar ainda mais isso. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vos santifique como, irmãos? Em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Tudo, tudo o quê? O texto vai continuar. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que esse texto está falando a mesma coisa que Hebreus? No sentido da divisão. Divisão imaterial, alma e espírito. Divisão material. Como está aí? Corpo. Certo? Corpo. O que para Hebreus é juntas e medulas, para Tessalonicenses é corpo. Então, Paulo está falando aqui de duas partes, não de três partes. Ok, irmãos? Nós precisamos observar particularidades à luz de textos mais específicos. Porque a regra é, eu não posso pegar poucos textos, ignorar a maioria dos textos e dizer que a maioria está errado e esses estão certos. Esses devem ser harmonizados com a maioria dos textos antecedentes. Essa é a forma de nós interpretarmos as Escrituras. Senão nós vamos viver encontrando erros e incongruências, incoerências nas Escrituras. E essa não é a forma de nós interpretarmos. Mas há um texto em Eclesiastes que decide para nós todas as coisas do que nós estamos vendo aqui. Nós vamos para lá agora, Eclesiastes 12 e o versículo 7.
Vamos ler juntos. Vamos lá. E o pó. Ok. Esse texto está falando de quantas partes do homem? Duas. Ok, irmãos? Duas. O pó volte à terra. A referência a pó aqui é o quê? Está falando de quê? O corpo. E o espírito pergunta: a alma foi para onde? Se a alma é distinta do espírito, para onde foi a alma? Não é um problema? Se nós afirmamos que o homem é constituído por corpo, alma e espírito, diante desse texto nós devemos perguntar: e cadê a alma? Se o espírito foi para Deus e o corpo foi para a terra, onde está a alma? Alma e espírito são sinônimos, certo? Então, a natureza do homem é psicossomática. O homem inteiro. Na morte isso é separado, na ressurreição isto é unido novamente. Então, Deus criou o homem desta forma. Essa doutrina é importante porque ela vai determinar várias outras coisas em termos teológicos, em termos sociais, em termos familiares, por exemplo, em termos políticos. A forma que nós entendemos a doutrina da humanidade, que nós chamamos em teologia de antropologia bíblica, vai alterar muitas coisas na forma que nós vivemos no mundo. Então, por exemplo, se nós entendemos que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe, Rousseau, ou que o homem é uma página em branco e que as coisas vão sendo escritas, então ele é amoral. Como é que nós tratamos com a doutrina do pecado original na natureza humana? Nós temos um problema. Uma concepção errada do que é o homem à luz da Bíblia, teremos, preste atenção nisso, uma concepção errada de educação intelectual, educação escolar. Teremos uma compreensão errada do entendimento da psique do homem, uma psicologia errada. Teremos um entendimento errado da política, que é a arte da virtude de vivermos em comunidade. Teremos uma percepção errada. Teremos uma percepção errada de ética. Então, se achamos que, por exemplo, o feto não tem valor algum porque ele ainda não é ser humano, isso é uma percepção materialista. Não há uma realidade espiritual, não há ali a parte imaterial, só a materialidade. Então, quando você descarta o feto em aborto, você está dizendo ali que o homem é só matéria. E não importa a parte imaterial. Então, uma compreensão errada a respeito da natureza humana implica em vários resultados desastrosos na nossa sociedade. Da mesma forma, por exemplo, uma compreensão correta a respeito da natureza humana me fará ver e lembrar que minha esposa é a imagem e semelhança do Criador. Que seu esposo, irmã, é a imagem e semelhança do Criador. Então há uma dignidade na pessoa. Uma dignidade intrínseca, porque Deus criou aquela pessoa à sua imagem e semelhança. Então aquela pessoa tem necessidades físicas, aquela pessoa tem necessidades espirituais, e dentro das espirituais estão necessidades emocionais. Então, quando eu tenho esta teologia dessa integralidade do ser humano, como é que um cristão lida com o seu trabalho, por exemplo? Um cristão que trabalha na área da medicina o levará, inevitavelmente, a uma compreensão de uma medicina mais humanitária. Ou vocês acham que não? Se alguém trabalha, por exemplo, na área de educação e tem essa concepção do ser humano, levará aquela pessoa a uma dedicação mais profunda para o ensino daquelas pessoas em termos intelectuais, considerando que aquela pessoa é digna, mas ela é caída. E ela precisa de instrução em várias áreas. Então há uma infinidade
de possibilidade aqui de aplicações que nós podemos fazer. Se nós consideramos o ser humano como imagem e semelhança do Criador, como será a nossa concepção política a respeito do ser humano, das necessidades desse ser humano, do problema da pobreza em comunidades carentes, de gente que está comendo lixo? Qual é a concepção da igreja em termos políticos em relação a essas pessoas que estão em estado de calamidade pública, em estado de carência, em estado de fome? A igreja, mais do que qualquer outra instituição na terra, compreenderá devidamente isso, as implicações disso. E a igreja, aqui, isso é um ponto importante, a igreja não faz política meramente quando ela lança candidatos no pleito. A igreja faz política quando ela oferece o serviço à humanidade para a glória de Deus, seja no cuidado do pobre, seja na distribuição de cestas básicas, seja num mutirão que ajude na área de saúde ou consultoria jurídica, coisas dessa natureza. Trabalhos de alfabetização na igreja, com um mutirão de professores. A igreja está entendendo e está fazendo o que Deus ensinou a respeito da valorização do ser humano. Quando nós dizemos que o homem é depravado totalmente na teologia reformada, isso tem um significado relacionado ao estado espiritual do homem. Mas isso não quer dizer que nós devemos desprezar o homem. Nós devemos proclamar a palavra de Deus, porque somente através de Jesus é que o homem caído, criado à imagem de Deus, tem a sua humanidade completamente restaurada. Então somos completamente, plenamente humanos com Jesus, com a presença do Espírito Santo. Então, isso também explica a necessidade de que Jesus encarnasse, de que ele tomasse forma humana e de que ele unisse a humanidade caída com o Deus Redentor no seu corpo. Por isso que ele é mediador entre Deus e os homens. A doutrina do homem é fundamental para que nós aprofundemos a nossa compreensão a respeito do mundo inteiro. Se nós não entendemos isso, nossa compreensão da realidade será desastrosa. Os estudantes da igreja que irão cursar humanas em todas as suas áreas, ou ciências sociais em todas as suas áreas, ciências médicas em todas as suas áreas, terão uma compreensão equivocada do ser humano. Farão o seu trabalho, mas não como Deus queria que eles fizessem. Terão conhecimento técnico da academia, mas não terão conhecimento necessário das Escrituras. Se nós entendemos, por exemplo, devidamente a natureza humana contida nas Escrituras, e nós começamos a pensar em termos como eutanásia, robótica, tecnologia, nós devemos pensar todas essas coisas à luz dessa doutrina, porque essa doutrina nos ensinará muitas coisas. E há questões humanas que precisam ser consideradas. Por exemplo, hoje você tem uma montadora de carros. Você acha que existe a mesma quantidade de mão de obra humana que tinha 20 anos atrás numa montadora? Você não tem. A tecnologia otimiza a produção industrial, não é? O maquinário otimiza a produção industrial, acelera a produção. Isto é bom, mas à luz da doutrina das Escrituras, da humanidade, devemos considerar o seguinte: quantas famílias ficarão sem trabalho? O ponto de vista antropológico, ético, deve ser considerado. Deve ser considerado. Então imagine só se daqui a uns anos uma igreja não precisar ter mais pastor. Se os grandes pregadores apenas gravarem seus sermões e a igreja apenas se reúne ou não se reúne mais fisicamente, estão numa comunidade virtual e assistem então um culto virtualmente. Você entende que por causa da falta de entendimento dessa doutrina é que muitas igrejas sucumbiram na pandemia e ainda estão crendo e ensinando que é possível culto online, ceia online, batismo online? Já viu batismo online? Eu já vi. O pastor joga assim a água na câmera assim. E o outro lá do outro lado joga na cabeça. É ridículo, né?
Não há comunhão online em termos de igreja. Não há como participarmos da Santa Ceia de modo online. Então, a tecnologia é uma bênção, nós não negamos isso, mas ela deve ser avaliada à luz das Escrituras. Então, há coisas que nós vamos dizer, não, isso é preterido para nós. Isso não se enquadra no que as Escrituras nos ensinam a respeito deste assunto. Não se enquadra. Eu soube de um casal que chegou a se separar pelo WhatsApp. E eles estavam sentados na mesma casa, um no quarto, outro na cozinha. E nunca mais se falaram fisicamente. Concordaram com a separação, deram entrada no divórcio e divorciaram, nunca mais se falaram. A tecnologia faz isso, né? Perguntamos, eles conversaram? Sim. Eles entraram num acordo? Sim. Mas e a natureza humana da coisa? A natureza relacional da coisa, né? Você já teve aquela sensação de que você fala com alguém, você manda uma mensagem e sua causa na mensagem instantânea da rede social é uma causa bem sensível. E a outra pessoa responde simplesmente assim, ok. O que é que você sente? Horrível, né? Isso é uma sensibilidade terrível, né? Ou você, por exemplo, que recebeu uma mensagem e você não pôde responder. Aí aquela pessoa manda a primeira interrogação. Tá. Aí manda a segunda interrogação. Tá. Mas você não pode responder. Como é que você fica? Você fica chateado, né? Mas, rapaz, que... Mas a pessoa que está lá não sabe, nem da sua fisionomia, nem do que está acontecendo. Então, mesmo as mensagens instantâneas, que são uma bênção para nós, adianta muita coisa da nossa vida, elas não têm o teor humano da relação. Também, né? Ou manda mensagem para a pessoa errada também, né? Nós não podemos perder de vista o valor do ser humano. O ser humano é importante, viu, irmãos? A nossa humanidade é importante. Deus nos criou assim. Todos esses fatores que ele nos deu na nossa humanidade são fundamentais para tudo na vida, na sociedade, na cidade dos homens. Isso será redimido, será restaurado na cidade de Deus. Amém? Não consegui falar do jardim, mas domingo que vem a gente consegue falar do jardim. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. Que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração. Que sejamos moldados conforme a imagem de Cristo e aprendamos a tua palavra e cresçamos a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo texto sagrado, obrigado pelo ensino do Espírito Santo. Obrigado por homens criados que são usados como instrumentos de tua vontade no mundo desde o início. Obrigado por termos o privilégio de estudarmos e entendermos como é a tua revelação e como ela nos ensina sobre todos os assuntos e como ela abrange toda a nossa vida e nos ensina a ordenarmos toda a nossa vida. É isso que nós te oramos, agradecidos. No nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Pastor Pedro.